A paz do Senhor a todos nós, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais um trimestre de 2019, que é o segundo trimestre agora aqui, que nós temos como título dessa lição aqui, o tema central, que é o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E nós temos aqui também o comentador desta lição, o pastor Elionai Cabral, tá ok? Isso é ótimo para todos nós. E nós temos aqui na lição de número 1, tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. A lição de número 2, os artesãos do tabernáculo. Lição 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Lição de número 4, o altar do holocausto. Lição 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Lição 6, as cortinas do tabernáculo. Lição 7, o lugar santo. Lição 8, o lugar santíssimo. Lição 9, a arca da aliança. Lição 10, o sistema de sacrifícios. Lição 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Lição de número 12, a nuvem de glória. E a lição de número 13, o sacerdócio celestial. Vamos discutir esse assunto no decorrer desse trimestre. E a lição de hoje é o que eu vou comentar aqui com vocês. É tabernáculo, um lugar de habitação de Deus, que é o título da lição. O textual nos diz assim, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Verdade prática nos diz assim: o tabernáculo de Moisés foi o projeto da igreja, tá ok, de Cristo, qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Um projeto tipo da igreja de Cristo, beleza. E a leitura bíblica está em Êxodo, no capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 9. Tá ok? Que coisa maravilhosa. E nós podemos observar aqui que na parte introdutória, nós podemos observar que Deus queria habitar no meio de Israel. Por isso ordenou a Moisés que juntamente com o teu povo construísse um lugar separado para adoração. Cada ser do tabernáculo, cada típico, é um santuário móvel que acompanhou os hebreus durante a sua longa peregrinação pelo deserto. A lição de hoje nós vamos estudar como ocorreu a construção deste lugar santo de adoração ao Senhor. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, né? Tá ok? Muito bem, queridos. Quando nós podemos observar aqui, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas estará ajudando vocês como subsídios teológicos, para que vocês possam enriquecer muito mais ainda o conhecimento de vocês, para vocês rechear e mesclar o conteúdo proposto pelo comentarista da lição. Muito bem. Quando eu olho aqui para o tópico de número 1, as construções para a construção do tabernáculo. Ou seja, eu posso observar que as instruções para a construção do tabernáculo. Muito bem. O propósito divino aqui, eu vejo aqui que Deus tem um propósito para isto. Agora veja bem, qual era a característica desse propósito? Depois da entrega da lei, Deus ordenou que o seu povo edificasse um lugar de adoração. O objetivo divino era aumentar e fortalecer aumentar e fortalecer os laços de comunhão com o seu povo, Israel, que ele libertara do poder de Faraó no Egito.
O Senhor assim age para que o homem, ou seja, para que este homem reconheça de forma pessoal e íntima, como nós observamos no livro de João, no capítulo 14, do versículo 20 ao 23. Mas eu posso observar aqui também uma outra característica, que são as ofertas. O tabernáculo seria construído pelo povo de Deus, como recursos que receberam pela providência divina ao saírem do Egito. Olhando para todo esse aspecto do livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 21 ao 22, também no capítulo 12, do versículo 35 ao 36, para a construção do tabernáculo, os israelitas, eles ofertaram voluntariamente, ou seja, e com alegria. E isto é importante, porque a palavra de Deus nos ensina que o fator motivante ou motivacional da contribuição do crente é a alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria, como está em 2 Coríntios, no capítulo 9, e do versículo de número 7. O Senhor não se agrada de quem entrega a sua oferta a contrariada por obrigação. Mas olhamos para Malaquias 3,10, de nada adianta contribuir com redundância e amargura. Muito bem. Mas ainda eu vejo aqui, queridos, no tópico número 1, quando o segundo ordenança divina. O tabernáculo, ele não foi uma invenção humana. Podemos observar que a partir do Êxodo 25, o próprio Deus instruiu a Moisés quanto à planta e os objetos ou os utensílios do templo móvel. Moisés obedeceu a todas as suas instruções, pois todo o tabernáculo apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. E exatamente isto. E olhamos para todo o aspecto no livro de autor aos Hebreus, no capítulo 9, do verso 8 ao verso de número 11. Então quero aqui fechar aqui o tópico de número 1, simplesmente falando a respeito do assunto do propósito divino, as ofertas, tudo segundo a ordem divina, que fecho aqui o tópico de número 1. Muito bem. O tópico de número 2, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. Então eu posso observar aqui, e quero comentar aqui o tópico número 2, dizendo, falar sobre o pátio do tabernáculo, o altar dos holocaustos e a pia de bronze. Muito bem. Quando nós analisamos a todo esse contexto, eu posso observar aqui, queridos, que o pátio farás também o pátio do tabernáculo. Êxodo capítulo 25 e 27 até o verso. E nós podemos observar aqui que os israelitas, eles precisavam aprender a forma correta de se chegar à presença de Deus e adorá-lo. O pátio tinha um formato retangular e indicava-se que na adoração a Deus deve ser separação de santidade, e havia uma única porta de entrada que apontava para o único caminho, uma única direção. Isto prefigura Cristo Jesus, que disse: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, como está em João, no capítulo 10 e do verso 9. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, como está em João, no capítulo 14 e do verso de número 6. Muito bem. Eu vejo aqui, querido, um altar dos holocaustos. Farás também um altar de madeira de cetim,
como está em Êxodo, no capítulo 27, do verso 1 em diante. Aqui nós vemos aqui a qualidade da madeira, queridos. Ao entrar no pátio, os israelitas tinham à sua frente o altar de holocaustos. Era uma caixa de madeira de cetim, coberta de bronze. Junto a este altar, o transgressor da lei encontrava-se ao sacerdócio para oferecer sacrifício a Deus, a fim de que expiar os seus pecados e obter o perdão. O altar de holocaustos tipificava Cristo, o nosso sacrifício perfeito que morreu em nosso lugar, como está em Efésios no capítulo 5 do verso 2, como também está em Gálatas no capítulo 2 do verso 20, e sem nenhum sacrifício expiador não há perdão de Deus, não há remissão de pecados. Olhamos para Levíticos no capítulo 6 do verso 7, também em 2 aos Coríntios no capítulo 5 e do verso de número 20 em diante. A Epístola aos Hebreus nos mostra que o sacrifício salvífico de Cristo foi o único, perfeito e completo para a nossa salvação, como está em Hebreus no capítulo 10 e 25, também no capítulo 10 e do verso 12. Muito bem, comentei aqui sobre o pátio, comentei aqui sobre o altar dos holocaustos, e quero aqui frisar sobre a pia de bronze. Na pia de bronze, o sacerdote, eles lavavam suas mãos. Era uma espécie antes de executar os seus deveres sacerdotais. Mãos limpas, trabalhos honestos, pés limpos e um viver, um agir íntegro. Olhamos para Efésios no capítulo 5, do verso 26 e 27, como também em Hebreus, no capítulo 10, do versículo de número 22. Precisamos nos chegar a Deus com um coração puro e limpo, queridos. Ok? Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus, ele não aprova o viver, ou seja, o servir do impuro. O servo de Deus deve ser limpo, de mãos limpas e puro de coração, como está no Salmo de número 24 e 4. Hoje somos levados, ou seja, purificado pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado por nós. Como está em 1 João, no capítulo 1 e do versículo de número 7. Muito bem. Mas quando nós olhamos aqui, ainda continuando aqui, nós podemos observar aqui que o castiçal de ouro, em Êxodo, no capítulo 25, do verso 30 ao 40, não havia janelas no lugar santo e nem iluminação. A única vinha de um castiçal de ouro batido. Esta peça também apontava para Jesus Cristo. Jesus, a única luz do mundo a quem nós devemos seguir. Não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida, como está em João no capítulo 8, verso 12. O castiçal, em Apocalipse, ele simboliza a igreja. Olha que coisa interessante, hein? Pegamos aqui também, já entrando aqui no tópico de número 3 aqui, que nós vamos ver aqui algumas possibilidades aqui sobre a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. E já podemos pegar aqui que o castiçal em Apocalipse, ele simboliza a igreja, como está em Apocalipse no capítulo 1 e do versículo de número 12, 13 e até o 20. As lâmpadas do castiçal, eles ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente de azeite puro e de pura oliveira, como está em Êxodo 27 ao 20 ao 21, a fim de que iluminasse todo lugar santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo que se encontra em trevas, ou seja, precisamos ser cheios
constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e verso de número 18. Esta é a recomendação bíblica que nos permite a ser cheio da graça de Deus. Muito bem. Mas eu posso observar aqui os pães da proposição e o altar de incenso. Êxodo, no capítulo 25, do verso 30, havia uma mesa com 12 pães, e todos os sábados eles eram trocados. Estes pães apontavam para Jesus, o pão da vida, como está em João, no capítulo 6, do verso 35. Precisamos nos alimentar diariamente de Cristo, e não apenas no domingo. Tem você se alimentado diariamente na mesa do Senhor Jesus? Te faço essa pergunta. Além dos pães, queridos, próximo ao Santo dos Santos, fechando aqui essa parte aqui dos pães, são 12 pães, representando as 12 tribos, que é as 12 tribos, que é as tribos de Ruben, Simeão e Gade, Judá, Isacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Azé e Naphtali. Tá ok? Representando as 12 tribos de Israel, ali literalmente, mas espiritualmente representando o próprio Senhor Jesus. Tá ok? Fecho aqui e eu posso observar aqui que além dos pães, o próximo do Santo Santo, ficava também ali o altar de incenso, o lugar destinado à oração e ao louvor a Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor diariamente com a nossa oração e as nossas orações. Suba a minha oração perante a tua face com incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifícios da tarde, como está em Salmos de 141 e verso de número 2. Que coisa maravilhosa! Queridos, resumindo aqui o conteúdo aqui da lição, falando também sobre o Santo do Santo e a Arca da Aliança. Olhamos para Êxodo, no capítulo 25, verso 10 ao 22, o Senhor, ele usando, o Senhor que estava ali no lugar do Santo, que era um lugar restrito, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano. A Arca da Aliança, ela era a única peça, desde o compartimento sagrado, era uma caixa de madeira forrada de ouro. Durante a peregrinação no deserto, os sacerdotes carregavam lá sobre os seus ombros. A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e erroneamente os israelitas utilizavam como uma espécie de amuleto. Em Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 e 20, nós vemos aqui a gloriosa revelação profética entre o Santo dos Santos e o Senhor Jesus e o povo salvo da atualidade. O termo santuário, no versículo 19, é literalmente no original Santo dos Santos. Ou seja, olha que coisa extraordinária. Concluindo aqui, queridos, nós podemos observar que os israelitas, eles tinham a Arca da Aliança como amuleto de sorte, que traziam exatamente para eles. Mas eu imagino que tanto hoje, que vários arqueólogos e a ciência tentam buscar aonde que está a Arca da Aliança, e até hoje eles não encontraram. Talvez seja um dos motivos, assim como Deus ele permitiu para que guardasse o corpo de Moisés, né, para que não fosse encontrado. Eu posso imaginar também que a Arca da Aliança Deus deve ter guardado em algum lugar aonde que ninguém pudesse encontrar, para que ali não fosse um lugar de adoração ou de idolatria, né?
se alguém tivesse encontrado a Arca da Aliança, poderia então tirar o Cristo Jesus de foco e estaria ali adorando a Arca da Aliança, sendo que nós sabemos que o véu, ele rasgou do alto a baixo, dando o livre acesso ao santuário. Antigamente o único que poderia entrar no lugar santo era o sumo sacerdote. Hoje não. Hoje eu e você poderão entrar dentro do lugar santo dos santos, na presença do eterno Deus. E isto é importante. Queridos, eu posso observar aqui, aterrissando aqui essa pequena participação aqui, comentando aqui sobre o tabernáculo no lugar da habitação de Deus. Eu quero terminar aqui dizendo que os israelitas, eles mediante o tabernáculo podiam aprender corretamente como chegar a este Deus e adorá-lo e servi-lo e viver para ele em santidade. Assim deve fazer a igreja, conforme Hebreus no capítulo 10 do verso 20 ao 21 ao 23, o Senhor é santo e sem a santidade o nosso louvor e adoração não poderão agradá-lo em hipótese nenhuma, tá ok? O Senhor é santo, sem a santidade o nosso louvor e adoração não poderá agradá-lo, tá ok? Então fico aqui, quer agradar a Deus, precisamos de, com certeza, obviamente, essas características importantes. Findo aqui a minha participação, tá ok? Tão pequena participação com vocês, dizendo a seguinte forma. Eu quero terminar aqui, fechando aqui essa parte aqui. Se nós fazermos uma análise teológica do tabernáculo, um resumo, vamos fazer uma análise teológica do tabernáculo. Os materiais necessários para o tabernáculo, as vestes sacerdotais deveriam ser doados com um bom grado pelo povo. E não seria um posto de dívida ou alguns custos, mas doação é voluntária. O destaque para a resposta ao apelo de Moisés foi essencial, para o contrário de muitos ministros que fazem várias vezes, imploram e bajulam por dinheiro. Moisés ele teve de impedir ao povo de continuar doando, né? Foi sem dúvida uma grande demonstração de generosidade da parte do povo. E nós podemos observar aqui que a descrição dos mobiliários do tabernáculo, ele começa pelas peças do centro e procede para as demais externas, mas não de forma sistemática. Já nos trechos que descreve sobre a efetiva construção, a ordem de executar difere da ordem das instruções. O próprio texto de Êxodo deve nos servir de alerta contra a excessiva interpretação alegórica do tabernáculo, tá ok? Então, enxergar um significado oculto em cada mobiliário, ou seja, tecido, como tecido, cortiçais e cores, em vez de exegético, não passa de especulações. Mas quero findar aqui dizendo que cada parte, que cada tecido tem o seu significado importante, e nós vamos discorrer durante todo esse trimestre. Queridos, fica aqui com essa pequena participação e que Deus abençoe a todos vocês, tá ok? Nós vamos encontrar aqui na lição do número 2 os artesãos do tabernáculo. Vamos comentar sobre Bezaleel e Aholiabe, tá ok? Até a próxima lição, se Deus nos permitir, e até a paz a todos.